Estamos no ar! Este é o podcast motorsport.com, edição 295 e desta vez nós temos aqui casa cheia, como você pode ver. Ao meu lado, Carlos Costa, da formação original deste programa, Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, também aqui abrilhantando mais uma vez. Oi? Desculpa, não, eu gosto de brincar. Desculpa, já quebrando o protocolo. Agora, a formação original sempre vem banda. Aí, tipo, é o Cazuza, é o Frejado, o Barão Vermelho. Mas eu costumo falar que eu faço parte da formação original do motorsport.com. Sem dúvida. Do Total Race, não, mas do motorsport.com, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Carregou móvel. Tem Exato. muito valor botar a redação de pé. Maravilha. E como você já observa aqui, ele que é a voz da consciência de Sérgio Maurício durante as transmissões e companhia. da Band. Companhia Limitada. E todo mundo ali, você ajuda ali, sempre citado, muito bem citado pela companhia, por todo mundo ali da Band. Fred Sabino, muito obrigado por você estar aqui, batendo um papo com a gente sobre Fórmula 1, emprestando também as suas impressões, o seu conhecimento da categoria máxima do automobilismo mundial. E por que a gente vai... O que a gente vai falar aqui, na verdade? A gente vai falar sobre aquilo que nos surpreendeu até agora neste campeonato. Aquele campeonato que todo mundo já olhava e falava assim, até novembro, dezembro tem chão, porque não vai acontecer nada de extraordinário. E realmente as coisas mudam. E eu vou começar com o nosso convidado aqui, né? A gente vai falar, cada um vai falar os seus fatores, aquilo tudo que surpreendeu todo mundo. E eu vou começar contigo, Fred. Primeiro, agradecendo mais uma vez. Em primeiro lugar, aquilo que mais te surpreendeu em 2024 na Fórmula 1. Obrigado pelo convite, Eric, Carlos, Felipe, obrigado pela companhia. Olha, o que mais me surpreendeu é que a McLaren esse ano não só melhorou, como realmente está combatendo a Red Bull nas corridas, né? Ela está consistentemente andando bem ali, brigando pelas vitórias. Não foi só um espasmo assim, o Norris ganhou em Miami, vai ficar nisso. Não, a McLaren realmente poderia já ter ganho outras corridas, né? Poderia estar uma situação muito mais próxima entre as equipes no Campeonato de Construtores e, por que não, no de pilotos, né? No Campeonato de Construtores há realmente uma disputa pelo título. Essa a gente pode falar, tem uma briga. Entre os pilotos um pouco menos, porque ali 78 pontos do Verstappen para o Norris não conseguiu converter algumas oportunidades de vitória ali, mas ainda dá para dizer que tem campeonato. Mas no de construtores a gente tem uma briga pesada, porque a McLaren pontua com 2 carros, a Red Bull... É um só, não te dá asas, como o slogan diz. Para um lado dá. Para um lado voa, o outro mais ou menos. É verdade. Então é isso que mais te pegou, assim, especialmente no início do campeonato, né? Temos uma briga. Efetivamente, temos uma briga por um título. É o de construtores. De pilotos já tem ainda uma possibilidade remota. Se o Verstappen abandonar umas 2 corridas, que ele raramente faz, aliás. Eu já tenho uma pergunta. A McLaren hoje é o melhor carro, Fred? Talvez eu diria que é o mais regular, mais consistente. Você vê mais all-round ali? Por exemplo, em Spa, não fosse essa troca do motor ali, que o Verstappen perdeu posições, sim. Eu acredito que ele teria vencido a corrida, porque ele veio de 11º para 5º, depois ele não conseguiu ir mais para frente. Mas vamos dizer que ele tivesse largado na pole. É provável que ele, pelo menos na briga pela vitória, estivesse. Mas acabou que a circunstância não permitiu. Mas o Verstappen, se pegar a classificação, que ele foi realmente soberano, e na corrida ali, o começo, que ele realmente chegou com facilidade ali até a 5ª colocação, eu diria que a Red Bull, pelo menos em Spa, ela pelo menos brigaria pela vitória. Então, aí, sim, a gente eu concordo. O se, né, if, né, a gente não pode dizer. Mas... vamos dizer, a McLaren é que nem aquele ginasta all around, sabe? Ela está indo bem em todos os circuitos. Ela foi bem não só em Silverstone, que é uma pista de curvas de alta velocidade, foi bem na Hungria. Sim. Então, 2 pistas completamente diferentes. Na Áustria, que é uma pista uma terceira pista com característica diferente, ela foi bem também. Então ela está indo bem em todas as corridas. A Red Bull... É muito difícil também de fazer uma análise da Red Bull como um todo, porque ela só está com um piloto ali. O Pérez não está entregando nada. Essa é a questão, né? Então, fica até difícil. Eu não lembro quem foi que falou, se foi o Felipe Jafone. Eu não lembro quem foi que falou, mas até mesmo no feedback para os engenheiros, a Red Bull só tem feedback de um.
Não tem de outro. Como é que a equipe o outro vai pede confiar? ajuda, não dá feedback. Exatamente. Como é que a equipe vai confiar no feedback do Pérez se ele também não está entregando nada? Sim. Então, Exato. É complicado. É um feedback descalibrado, né? Exatamente. Então, Tem tem uma discrepância. Quando você tem uma discrepância muito grande entre dois pilotos, fica complicado para a equipe ter um retorno. É um piloto contra uma dupla de pilotos. Exatamente, entendeu? Então, a Red Bull ainda é favorita para os dois, tá? Porque o Verstappen, bem ou mal, ele vai conseguir puxar o resultado, porque, na verdade, o Verstappen ele vem de 3 quintos lugares e um segundo. Num desses quintos lugares, na verdade, é meio atípico, porque ele largou em 11º, troca de motor, mas o carro foi rápido. Sim. Né? E na Hungria, foi uma coisa que eu achei que o Verstappen ele não ligou o cérebro ali, vamos dizer. Porque ele foi para uma disputa com o Hamilton totalmente desnecessária. Ele teria chegado... Se ele tivesse tranquilidade, ele teria feito a ultrapassagem, chegado em terceiro. Ritmo ele tinha. Ritmo ele tinha. E o outro quinto lugar na Áustria, ele estava brigando pela vitória com o Norris e se chocaram e tal. Então, e ele saiu no lucro. Saiu no lucro. Né? Então, o Verstappen, se der tudo errado, ele vai pelo menos pontuar ali no quinto. Enfim, ele vai conseguir marcar ponto. Agora, a McLaren hoje é o que tem a maior regularidade. Agora a gente vai para uma pista que é a Holanda, que além do Verstappen jogar em casa, né, vamos dizer assim, é uma pista que a Red Bull tem um domínio já nos últimos anos, ganhou nos últimos 3 anos. Sim. Então, a gente não sabe como que a McLaren vai se lidar ali nesse circuito de Zandvoort, que é também outra pista atípica, né? E o legal é que essa parte do campeonato a gente vai ver circuitos bem diferentes, né? Tem Holanda, que é muito diferente de Monza, que é muito diferente de Singapura, entendeu? Que é muito diferente de Austin, que é muito diferente do México, de Interlagos. Sim. Então, é meio imprevisível. Agora, hoje, a McLaren é a mais regular. Eu também acho. Eu acho que é muito difícil, numa proposta de podcast das surpresas, a gente não ter quase a primeira opção ser meio igual. Que é essa história da McLaren bem, mas ou da Red Bull mal, né? Assim, mal, né? Pro que era. Que é a minha, até. Eu já vou trazer a minha porque ela é complementar à do Fred. Respondendo o que o Carlos jogou aqui na mesa, eu acho que hoje a McLaren é a melhor e mais completa, né? Mais versátil em relação às pistas. Acho que pilotos não vai ter disputa, mas acho que equipe é pau a pau. A diferença matemática é só o que ajuda a Red Bull. Se tivesse 0-0, hoje eu diria que a McLaren é favorita. Mas a gente não sabe como o Pérez volta das férias, né? Mas para mim a maior surpresa disparado é a gente não ter a Red Bull como favorita clara. Eu fiz esse preâmbulo pegando o rabicho do comentário do Fred para depois dar opinião. Porque assim, para mim... Hoje a McLaren não dá para dizer que é favorita ao título de construtores pela a desvantagem matemática. Senão eu falaria que era. A gordura pré-Miami, né? Isso é uma... Exato, porque para mim o que é a grande surpresa do campeonato o campeonato não começou assim na corrida 1. Não. A gente chegou a falar, putz, que saco, hein, meu? A Fórmula 1 perdeu a mão mesmo. E a segunda força era a Ferrari, né? Exato, só em 2026 para mudar alguma coisa. Não, a gente estava vendo uma temporada ruim nessa e na próxima também. É isso. Nesse sentido de então a gente competitividade. chegar em julho assim, não é que é uma surpresa, como diria o grande mestre Claudio Karsugi, é uma clamorosa surpresa. É uma surpresa absurda. E a Ferrari não está bem este ano. Exato, exatamente. O Alçugaray, glorioso Alguersuari. O Alguersuari, Karsugi chama de Alçugaray. Tem um atacante da LDU que chama Alçugaray. Eu preciso comprar a camisa desse cara em homenagem ao Karsugi. Mas para mim, disparado, a maior surpresa é a gente não ter uma Red Bull dominante depois do que foi o começo. E não tem como não citar toda essa confusão que começou ainda na pré-temporada. Total. O Horner lá, da funcionária, que não deu em nada. Aí depois Verstappen e Horner. Né? Aí, mas o que eu acho talvez o mais sintomático disso tudo, o Adrian Newey sai e agora o Jonathan Whitley também. Os dois resolvem sair. Vamos dizer, o coração da parte técnica da Red Bull resolve sair. Mas aí que tá. Isso tem influência hoje ou é apenas uma consequência do que aconteceu com o Horner? Enfim, está tudo muito mal explicado aí. Isso casa um pouco com a provocação que eu ia fazer. Quanto dessa aproximação de McLaren e Red Bull decorre da estagnação da Red Bull versus a melhoria da McLaren? Porque a gente vê desde Miami, ocasionalmente, coincidentemente, melhor dizendo, ou não, a primeira vitória do Norris, também em decorrência de um safety car que foi ali favorável ao piloto inglês, mas a Red Bull parece que parou. Ao passo que a McLaren não só melhorou, como ela melhorou em diferentes terrenos. Falava-se de problema em curva de alta, isso foi
bastante aperfeiçoado, e a Red Bull parece que não teve esse tipo de coisa. Sem querer, já te interrompendo, antes mesmo de você começar a falar, tinha aquela questão que a gente achava que a Red Bull só ia mal nos circuitos com a pista acidentada, ou precisando né? ou precisando atacar zebras, e no final das contas não é bem isso, né? Tá indo mal, ou menos mal mais ou menos, ou mal em diferentes tipos de circuitos. Embora em Spa tenha reagido, né? Mas deixa eu falar, eu acredito que, na verdade, a Red Bull, volto a falar, ela está carecendo de um piloto que entregue resultados, não tanto quanto o Verstappen, mas pelo menos alguns resultados. O que acontece? Isso é histórico, tá? É até meio óbvio que eu vou falar. Sempre que tem um regulamento novo, alguém pode desgarrar. Aconteceu com a Mercedes, aconteceu com a própria Red Bull. Com a própria Red Bull, até a Brown, naquele milagre lá de 2009. Sim. E o normal é que, conforme os anos passem, as outras equipes comecem a alcançar. E, obviamente, como você vai ter uma mudança em 2026, a Red Bull também não chega num ponto no teto. É inevitável, porque não vai continuar indo muito além do que ela já foi. Mas a última aproximação ela se deu no começo de uma temporada, que foi em 2021. Sim, Agora sim. a gente vê a também teve aquela mudança de regulamento que foi meio... Até hoje foi meio estranho. Mal explicado. Mas mal explicado. Agora a aproximação acontece no meio do campeonato, porque o cenário que a gente tinha até Miami era a Red Bull amplamente dominante e a Ferrari tentando chegar. Talvez a Red Bull tenha chegado no teto do desenvolvimento com... Você vê, o carro... A despeito vamos dizer, daquela parte da lateral da Red Bull que é meio acentuada, se pegar o carro, pelo menos visualmente falando, ele é um cópia carbono. Agora eu mostrei a minha idade, né? Denunciei a minha idade. do carro do ano passado, que também era do ano retrasado. Entendeu? Então, os carros são mais ou menos iguais, tirando essa questão aí isso da parte de fora. Lógico que existem mudanças, evidente, né? Enquanto dos outros carros, não. Você sempre tem mudanças mais significativas. Então, quando tem um regulamento que está no seu terceiro ano, é normal que as outras equipes cheguem perto. Só que no caso, teve uma equipe que chegou muito mais perto, que é a McLaren. Começou lá atrás, ano passado. Começou muito lá atrás. Então, eu diria que, aí respondendo a pergunta, né? Não é só que a Red Bull parou, é que a McLaren veio. Entendeu? E aí é que é o fio da meada, né? Será que ela ainda vai vir mais ainda? É que coincide com a treta do Horner e do Marco, a saída do Newey. Na verdade, do Whitley. O Horner, tanto o Whitley como o Adrian Newey continuam lá. O Newey estava no grid ali. Mas fala-se que o Newey já não em plena operação, digamos. Não, mas assim, ele está lá. Ele trabalha até o começo do ano que vem. Sim. Ele não saiu ainda. Então ele continua fazendo seu trabalho. Ele não está trabalhando ali à toa. Ele não está de freio de mão puxado. Ele está trabalhando. Agora, para mim, eu acredito que talvez tenha a questão do clima da equipe. Por exemplo, Red Bull errou um pit stop na Áustria lá com o Verstappen, que deu toda aquela confusão. Tem pequenas coisas, mas eu não diria que o desempenho do carro seja... porque o Adrian Newey vai sair ou que o Whitley vai sair. Não é que eles já saíram, eles ainda vão sair. Mas a questão é que tem uma coincidência muito forte, né? A partir do momento, sem dúvida. 1º de maio, inclusive, que eles anunciam a saída do Newey, acho que é a data ali que depois disso é ladeira abaixo. Só para deixar até para a galera entender, você também destaca... o meu destaque é principal a estagnação da Red Bull. É a estagnação. Então, o pessoal observando aqui, então nessa primeira rodada... Eu acho que talvez o que tenha me surpreendido nem a estagnação. Eu até imaginava que ela fosse, não diria superada, mas ela seria alcançada e a diferença fosse diminuir. O que eu não esperava... Era uma virada. Era a McLaren já, vamos dizer, sobrepujar. E aí, depois a gente vai falar um pouco mais, aí ainda tem um componente, um terceiro elemento aí nessa confusão toda aí. Aí eu vou deixar para vocês. Componente prateado, talvez? Não, já não é mais prateado, não. Acho que ele é escuro agora. É escuro. Agora fiquei curioso, mas só complementa... Fica um mistério. Complementa o seu maior destaque. É justamente uma continuação. Só vão ficar jogando a gente na fogueira? Eu quero ver você. Não trouxe nenhum? Não, mas eu acho que só assistir? Não, eu tô apresentando o programa. Então acha um aí, meu. Não, mas eu acho que eu tenho acesso aos palpites, às opiniões dos nossos convidados. Não sobrou pra você nenhum. Não sobrou nenhum. Então... bonitão.
Então eu vou concordar, eu vou dando só pitaco no palpite de todos aqui. Então começa a segunda rodada com o Carlos. Então vai, Carlão, seu segundo destaque daquilo que mais te surpreendeu na temporada de 2024. A Mercedes, porque... A Mercedes-Benz. Ela começa... Mercedes-Benz, né? O programa tá começando a ficar bom agora. Mas o jeito que a Mercedes reage, né? Porque começa muito mal a temporada, rivalizando com a Aston Martin, num pelotão ali que tinha já a RB chegando e tudo mais. E aí, do nada, a partir de uma atualização de asa dianteira, se eu não me engano, de Mônaco em diante... Ela perde o Hamilton, né, nesse processo. Perde o Hamilton e consegue, a partir do Canadá, colher bons resultados. E vejam, a Mercedes já tem mais vitórias que a McLaren na temporada. É verdade. Se não fosse a desclassificação do Russell, o Russell teria tantas vitórias quanto a McLaren, que seria um tanto bizarro. Mas temos aí 3 triunfos mercedistas, um deles herdado, né? Outro também, mas enfim, tinha sido o piloto da Mercedes que tinha vencido. E, me parece que do nada veio ali alguma solução de configuração, né? Porque o que o Hamilton, notadamente, batia na tecla é que o carro tinha uma janela de operação muito pequena e a partir de um certo momento, do Canadá em diante, do ponto de vista de resultado, eles conseguiram trabalhar no carro, tanto é que veio a sequência de resultados. E isso tem um impacto grande na batalha de construtores também, porque a Mercedes atrapalha a perseguição da McLaren à Red Bull. Exatamente. E vou dizer, a McLaren não contava com isso. Tá? Ela não contava, ela achava que em determinado momento ela, apenas, então somente ela, ia tirar vitórias da Red Bull. Isso não está acontecendo. Mas eu também acho que pau que bate Chico, bate em Francisco, porque é aquela coisa. Ao mesmo tempo que a Mercedes inviabiliza de forma clara dobradinhas da McLaren, não que isso fosse acontecer assim, mas inviabiliza a McLaren otimizar tudo isso, pode acontecer da McLaren estar em segundo e quarto e o Verstappen em quinto, entendeu? Ela joga o outro para baixo também, entendeu? Eu acho o Verstappen praticamente imune a esse tipo de cenário. Não, sem dúvida, mas aí o Pérez vai ser sempre oitavo, entendeu? Quando for oitavo... Aquilo de só um piloto entregar. Entendeu? Então eu também concordo, eu acho que para McLaren era melhor não ser primeiro, segundo e o Verstappen em terceiro. Andaria mais casinhas. Mas o fator Mercedes é um bunda lelê nessa história que é pra lá e pra cá, entendeu? A McLaren pode fazer uma dobradinha e ter uma ou duas Mercedes à frente do... E aí, em uma corrida, eles já chegam. Então, assim, não tô dizendo que vai acontecer. Mas aí eu vou te falar, aí eu volto à questão da Red Bull. Eu não acredito que essa sequência de maus resultados do Verstappen seja porque o carro está muito ruim. Não acredito. Se você olhar, na Áustria, ele estava brigando pela liderança com o Norris. Aí os dois se bateram lá e tal. Eu achei até a punição teoricamente branda para o Verstappen naquela ocasião, que não serviu para nada, né? Sim. Na Inglaterra foi uma corrida com chuva, classificação com chuva, corrida com chuva, foi meio atípica. Na Hungria, o Verstappen estava num dia muito pouco inspirado para ser educado. Pior né? Corrida dele em muito tempo. Assim, o que acontece? Faz parte. Melhor piloto da atualidade, indiscutivelmente. E Spa sem a punição, ele estava lá na frente. Então, eu acredito dizer que ganharia. Eu também. Eu acredito que a McLaren vai continuar brigando com o Verstappen. A Mercedes eventualmente pode vir. Por mais que a Mercedes tenha melhorado, ela ganhou... no Canadá ela não conseguiu manter a pole com o Russell, né? Corrida também com chuva. Na Áustria, o Russell herdou a vitória. Estava muito longe dos dois. Na Inglaterra foi uma situação também de chuva, de troca de pneu, que mais uma vez a McLaren desperdiçou a vitória, que ela, sim, tinha o melhor carro do fim de semana. A McLaren desperdiçou várias. Né? Na Hungria foi domínio completo da McLaren, e na Bélgica foi uma prova que não tinha o Verstappen ali na linha de frente, e mais uma vez o Norris largou mal. Aliás, como larga mal o Norris, é inacreditável. Né? Inacreditável. Agora, só complementando aquilo que você falou da Mercedes, né? Coincidência ou não, quando o James Allison volta a uma posição importante dentro da equipe, a Mercedes evolui, ao passo que Mike Elliott realmente... Né, que está especulado na Ferrari. Pô, Ferrari aí. Imagina Lewis Hamilton reencontrando o Mike Elliott. Ele vai rasgar o contrato. Ou ele vai falar, Elliott, por favor, cai fora. A sua segunda... Vai pro EC, vai. Sai da Fórmula 1, vai pro EC. Né? Minha segunda, vamos lá, eu acho que essa primeiro round deixou claro que tem uma que é muito maior do que outras, né? Eu acho que quando não tem, ela é tão surpreendente, é uma coisa tão gigante, que tudo que a gente trouxe agora soa menção honrosa, né? Mas, para mim, foi surpresa o desempenho ruim, discretíssimo da Aston Martin.
que foi citado há pouco pelo Fred. Não esperava a Aston Martin, a gente precisa lembrar, a segunda metade da Aston Martin o ano passado já não foi das melhores. Mas por um primeiro semestre 23, ótimo, com Alonso brilhando. Com gente na hora que deu aquela treta toda na Red Bull, sinalizando que a Aston Martin era uma menina dos olhos de muitos pilotos, porque lá na frente, uau! Nova fábrica. Eu acho um ano horroroso. E assim, se você falar assim, mas vai ser quinta no Construtores, eu ia falar, não, beleza. Acho legal ser quinto, né? Mas é um quinto muito longe de qualquer outro dos 4. É um quinto mais perto, é um quinto perto do sexto. É brigando por ponto com a RB. Ela não tem a menor possibilidade de pegar um pódio em circunstâncias normais hoje. É isso. Menor chance. E é isso, brigando com a RB. Teve corrida da Alpine super mal, brigando ali por pontos. A Haas é esse o contexto do Aston Martin. Pra mim isso é surpreendente. Tá aí, você falou o nome que aí tá aí uma surpresa boa no campeonato, é a Haas. A Haas estava lá no final. Eu vou fazer uma provocação mais tarde, quando a Haas voltar a ser assunto nessa mesa. Eu trarei a Haas já. Mas ela é uma surpresa. Sim, total. Tudo bem que também praticamente com um piloto só. Exato. Né? O Hülkenberg, enfim. A Aston Martin também é uma equipe de um piloto só. Cara, por incrível que pareça, até que o Stroll tá marcando uns pontinhos aí, viu? Tem um desempenho mais próximo. Nas últimas por etapas, incrível que pareça. Tem dado trabalho pro Alonso. Nas classificações e tudo. Sim. Mas então, para mim, a Aston Martin, claro, em comparação ao que a gente já discutiu aqui, é muito menor. Mas esse recuo da Aston Martin para ser metade para trás e não metade para frente, não sei se vocês entenderam. Sim. Tá no mesmo lugar, mas comparando, vou trazer um exemplo olímpico que tem a ver. Quando começaram a discutir a Rebeca Andrade com a Simone Biles, eu ouvi, lá na ESPN mesmo, aquela coisa, e respeito, não estou gongando, não. Essa coisa, ela é a maior dos terráqueas, porque a Simone Biles é uma ET. E aí eu ouvi e falei, não, eu acho que ela é a segunda ET. Ela é a prata, isso antes dela ganhar o ouro, tá? Era naquela hora do geral. Por que eu falei isso? Porque pra mim a Rebeca estava mais próxima da Simone Biles no ouro do que da bronze, seja ela qual fosse. Sim. E é isso que eu tô falando da Aston Martin. A Aston Martin tá olhando pra baixo. Ela não tá olhando pra cima. Exatamente. E isso pra mim é a surpresa. Eu esperava ela, mesmo em quinto, podia ser quinto, mas um quinto ali, da gente ver o Alonso beliscando ali uma exato, coisa. Sabe, o Pérez aí nesse calvário dele, perder de performance pro Alonso, por exemplo. Ele não perde. Eu me questiono se o Alonso vai aguentar o contrato. Agora, talvez com essa dita chegada do Adrian Newey, tenha ali um motivo para motivá-lo, né? Se eu fosse ele, aí eu falava, quer saber, se o Newey chegando, você segura 2-3 anos, mas uma hora esse cara de repente acha o que ele precisa. Newey, Honda, né? Mas tá uma draga ali. Vamos ver. Tá. Muito mal, realmente. Vamos lá. Ficou faltando a sua seu segundo. O meu também era Mercedes, assim. A Mercedes era a segunda, vamos dizer, uma menção honrosa aí, né? Essa temporada, porque vamos fazer a retrospectiva. Começou a pré-temporada ali, o lançamento do carro, já o Hamilton saindo, porque ele tinha informação de que o carro não era tão bom assim. E ele já tinha passado 2 anos ali numa draga danada ali, que ele não conseguiu ganhar a corrida, viu até o Russell superando ele e pensou, cara, eu acho que é hora de mudar de ares, né? E ver uma Ferrari promissora. Ver uma Ferrari promissora. E... Com o antigo chefe dele no comando. Exatamente, entendeu? Então ele falou, cara, esse pacote aqui parece ser promissor. Piorar não vai. Só que o tempo mostrou que a Ferrari, depois de Mônaco, ela não se achou. A gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, né? Mas alguma pontinha de arrependimento o Hamilton deve ter, porque ele voltou a ser competitivo. É fato, isso é um fato. E todo mundo na época que a Ferrari estava bem, a Mercedes ainda mal. Falando, como o Hamilton tem visão. É isso aí. Porque quando ele sai da McLaren para ir para a Mercedes, ele acerta na mosca. Agora ele vai para a Ferrari quando a Ferrari voltar a ser uma grande equipe. Mas todo mundo detonava quando ele saiu da McLaren para ir para a Mercedes. Não, isso sim. Mas que, na verdade, o Toto Wolff ele foi pego de surpresa com a saída do Hamilton. Sim. Claramente ele foi pego de surpresa. E depois o Hamilton está sendo pego de surpresa pelo fato da Ferrari ter estagnado ali. Porque teve o GP de Mônaco, que a Ferrari realmente dominou, o Leclerc conquistou a vitória, finalmente ganhou em casa. Mas né? Quando a gente fala de corridas atípicas, Mônaco com ou sem chuva mas é que tá, antes a Ferrari estava bem. Sim. Na Austrália ela ganhou, tudo bem, Verstappen saiu, mas ela estava bem, fez outras boas corridas ali no começo, só que aí chegou no Canadá,
que eu achei que ia ser um momento que eles iam até crescer. Sim, que é uma pista que teoricamente era favorável. Pé baixo e tal. Um desastre Spa completo. também achei que iam super bem. Não foram mal, até em comparação ao que estava acontecendo. O que vinha acontecendo. Mas, putz, E até que o Leclerc ele tem conseguido alguns bons resultados ali, tá fazendo uma temporada bem correta ali. O Sainz tem uma corrida a menos, também tá com uma pontuação ok, mas o fato é que a Ferrari não incomoda mais. Parou ali. Posso pegar esse gancho do... Não tem a ver com surpresa, mas eu acho que a gente está esbarrando em alguns... Eu não gosto de usar a expressão em inglês, eu vou falar em português, mas depois eu trago em inglês, que vai ter muita jovem, que talvez... O ponto da virada, o turning point. Cara, teve muita coisa de turning point, assim, com a bola rolando. Não tô nem falando... Qual é a mais sensível? Não tô falando a mais surpreendente. É a mais... É essa da Ferrari ter andado para trás, é a Mercedes ter dado um pulo, é a McLaren indo para frente, é a... Qual é o maior ponto da virada? Não o mais surpreendente. Para mim, a Mercedes. A Mercedes? Por ter conta saído de do baixo, futuro. assim, E o que vem pela frente. É um 2025, bom ponto. 2026. Quem deve estar feliz da vida é o Russell, porque ele não conseguia decolar, porque tinha sempre a sombra do Hamilton. Aí numa tacada só, entre aspas, ele se vê livre do Hamilton e a Mercedes cresce. Então o Russell tá sorrindo de orelha a orelha. E Agora aí... não pode tomar pau do moleque, né? Exatamente. André Kimi Antonelli, pra quem não... Que, convenhamos, vai ser o piloto, né? Para mim, assim, sem querer fazer já um julgamento precipitado, mas eu acho que é precipitada a ida dele. Muito vai queimar cedo. etapas. Eu acho que não é nem pela qualidade técnica dele. Você vê que ele é capaz de ganhar uma corrida na chuva, como foi em Silverstone, isso é indiscutível. Mas eu penso que, apesar do Verstappen ter dado certo, vamos dizer assim... Demorou, né? Demorou. O Kimi também, quando apareceu e tal, mas essas são coisas fora da curva. O Kimi original. Kimi original. Todo mundo na vida precisa de maturação para chegar num ponto chave de poder dar um salto nas suas carreiras. Assim. Então, eu até como homem mesmo, na questão humana, na vida. Então, eu acho que o Kimi deveria ter tido pelo menos mais uma temporada na Fórmula 2 para forjar o cara. O Verstappen, por exemplo, ele entrou, ganhou a primeira corrida dele na Red Bull, tudo bem. Mas foi uma coisa também atípica. Os dois Mercedes bateram, a estratégia favoreceu ali e tal. Depois, vamos puxar pela memória. Em 2018, a gente chegou... Quando o Daniel Ricciardo ganha o Grande Prêmio de Mônaco, era a segunda vitória dele naquele ano. Todo mundo dizia, não, o Daniel Ricciardo tinha que ser aposta da Red Bull. O Verstappen só bate, só arruma problema. O pai dele foi até convidado a não comparecer às corridas e tudo mais. E logo depois o Verstappen começou a virar. Mas por quê? Porque o Verstappen, na verdade, estava no período de maturação dele. Sim. Todo mundo sabia que tinha um talento ali. Então, ele vira consistente de fato de 2019 em diante. Exato. Então eu penso que para o Kimi Antonelli deveria também ser dada essa oportunidade dele maturar um pouquinho mais para ele assumir. A não ser que tivesse alguma questão contratual ali que, tipo, o Toto Wolff chegou assim, não, eu tenho que prender ele logo, porque senão alguém vai pegar. Então, diria eu que seja a única explicação plausível. Né, o Toto Wolff fala muito, essa pressa, assim, fala muito de ter perdido o Verstappen, né, lá atrás, então ele não quis, ou não quer, perder o André Kimi Antonelli, que desde a época do kart muita gente já apontava como um futuro campeão da Fórmula 1. Mas o Fred Wolff contrataria o Carlos Sainz, então? Contrataria. Ou Bottas, ou Ocon. Não, Bottas e Ocon, acho que já é mais complicado. Você vê que o Ocon, impressionante, em todo lugar que ele passou teve confusão. Né? Ele conseguiu ter confusão com o Pérez, com o Alonso, também com o Alonso é muito difícil. Também. E com o Gasly, que eles também não se bicam desde a infância, então o Ocon acabou, vamos dizer, sendo salvo pelo gongo, aí tem uma vaga na Haas, né? Mas o Bottas já deu o que tinha que dar. O Carlos Sainz, se eu tivesse a caneta, eu assinaria, nem que fosse por 2 anos e... Bota o Kimi na Williams, mais uma temporada de... Que foi o que foi feito com o Russell. Foi o que foi feito com o Russell. Ele teve mais uma temporada na Fórmula 2, no caso o Russell ganhou a Fórmula 2, depois foi para a Williams, passou uns anos, até mais do que deveriam. No caso do Russell, acho que demoraram demais até... 3 anos de Williams. 3 anos de Williams, deveria ter sido... Da pior Williams, né? Uns 2, talvez, teria resolvido. Insistiram muito tempo com o Bottas, na minha opinião. Mas com o Kimi eu teria dado mais um tempo na Fórmula 2 e depois colocado como titular na Williams. Assim, é o que eu teria feito. Mas, aquela coisa, eles sabem coisas que a gente não sabe também. Sim. A minha menção honrosa nessa parte dessa sua pergunta é realmente a Ferrari. Para mim também.
Porque é impressionante. Acaba o GP de Mônaco, parece que a Agora carruagem virou abóbora. Pra mim, em nenhum momento eu achei que a Ferrari, assim como eu não achei que a McLaren faria isso, brigaria com a Red Bull e com o Verstappen. Mas pra mim, naquele momento, era muito claro que o Leclerc ia ser vice-campeão do mundo. Assim, eu falei, esquece. Até não, porque ele está apresentando uma regularidade como piloto. Não estou falando tanto tempo de resultado, até porque o carro da Ferrari também parou. Sim. Mas você vê, o Leclerc não está fazendo bobagem. Ele está... por exemplo, no Canadá, o carro quebrou. Aí na outra corrida não teve... A Ferrari fez uma estratégia ridícula para ele na chuva, em Silverstone. Então, o Leclerc, dessa vez, ele não está cometendo os erros que ele cometia. Então, o Mas Leclerc... será que ele não está cometendo porque ele não está brigando por vitória? É uma possibilidade, mas em Mônaco ele tinha tudo para botar uma roda no muro e a qualquer momento. E ele não colocou. Ao contrário, no final da corrida ele abriu, inclusive. Com você. Então, eu vejo que, na verdade, a Ferrari que não está entregando. O Sainz está fazendo aquele campeonato dele, como sempre, e o Leclerc está numa regularidade como piloto maior do que ele tinha. Numa outra ocasião. Está belisca um pódio aqui, na Hungria ele fez uma boa corrida, entendeu? Enfim, eu acho que a Ferrari é que não está entregando. Também acho. Mas nesse sentido, para mim, o ponto da virada da Ferrari para trás é bem sensível. Assim. Bem sensível. Eu acho a McLaren e Red Bull como macro maior, mas assim, para mim é isso. Aquele miolinho ali quando chega em Mônaco, não só para a vitória, porque até ali não é que a vitória é uma... Como que é? Uma exceção ao que foi o campeonato até ali. Não, eles vinham bem. Muito bem. E aí, pá, ganha Mônaco. Pra mim era assim, beleza. A gente já sabe que vai ganhar o Verstappen, já sabe que vai ganhar a Red Bull, e não sabe mais, por isso é impactante, mas era pra mim meio claro que não dava jogo. Leclerc, Ferrari, com Norris, McLaren, com ninguém. Não, e a partir do Canadá, a dupla vai muito mal, e a gente imaginou por causa da chuva, porque uma série de desencontros, mas depois não se reencontram. E a mídia italiana tava botando banca aqui. Pô! Mas tá aí todas as vezes. A mídia mas os italianos, eu gosto dos relatos do Felipe, da época que cobria a Fórmula 1, sobre essa parte da imprensa internacional, que ela é muito fanista, né, Felipe? Você está falando da Ferrari? Dos jornalistas italianos de Ferrari. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Assim, comparando a uma paixão que o Fred Sabino tem, lembra muito o universo rubro-negro. Sim. Né? Com certeza. Com certeza. E aí, você que não quer que misture com futebol, porque o pessoal escreve nos comentários: futebol não, mas é uma referência palpável para muita gente entender. A Ferrari, ela lembra muito que é o Flamengo, diferentemente do que porque Flamengo e Corinthians são bichos diferentes. São eu trabalho com o Fábio diferentes. E prós e contras para os dois lados. Não estou pretendendo dizer que mas, por exemplo, eu trabalho com o Fábio Luciano na ESPN, que descreve a idolatria rubro-negra é uma, a alvinegra é outra. É tá diferente. Tudo bem. E tá ótimo. A beleza é isso. Mas a italiana é assim, é esse oba-oba, vi uma luz no vendo, que é um pouco do Flamengo. Esse Flamengo, um jogo, meteu um 3-0, ninguém segura o meio campo. Campeão mundial. Cara, aí tem 2 jogos que são empates pouco vistosos, ou não, às vezes é uma vitória por 1-0 magro. O que tá acontecendo? A Ferrari, o contexto italiano é muito assim. Uma vez o maestro Júnior, né, lá no Troca de Passes, quando eu trabalhava lá, numa dessas situações, a gente no bastidor, eu falo assim, cara, tudo no Flamengo é superdimensionado, pro bem ou pro mal. Então, do rumo a Tóquio, a time grande não cai. Então é isso, cara. A Ferrari é isso. É isso. Mas você que reclama que a gente fala de futebol é porque a gente tá dando um elemento para, se você na dúvida, entender. Pensa minimamente como é esse contexto do Flamengo e parecido. Teve muito na Europa para cobrir as corridas assim. A Gazeta dello Sport é um termômetro, né? Você vê aquelas manchetes garrafais, assim, com aqueles adjetivos superlativos, assim, quando ganha, e pro mal também. Então é a mesma coisa. Mas são gente boa os jornalistas. Excelentes, são gente boas demais. Para resenha é maravilhoso. Os caras são ótimos. Nesse aspecto, os espanhóis eram mais difíceis. Eu ia falar dos espanhóis. Os espanhóis com o Alonso, eles eram muito difíceis, porque os italianos, eles são assim, mas os caras manjam. E os espanhóis hoje sim, mas naquela época o Alonso foi muito novidade, né? Os espanhóis não estavam acostumados a ganhar. E eles têm essa característica, eu já vi isso em Copa do Mundo também. O jornalista vai de camisa da Espanha na zona mista num jogo da Espanha. Cara, qual a chance da Globo, da Rádio Bandeirantes, da ESPN... O Mendel Bidlovski tá com a camiseta amarela. Não é nenhuma, cara. Os espanhóis vão lá, bandeirão, cara, Nossa Senhora da Querupita, sei lá. Teve uma cena, que você não viu, que você tava no boxe, né? Porque
Interlagos 2008, aquela coisa épica lá, né? Foi muito engraçado, porque com toda aquela coisa, pit stop no final da prova, não sei o quê. Quando o Vettel passa o Hamilton na junção, os brasileiros dão aquela comemorada. Vai dar. Sim. Cara, os espanhóis, e o Alonso estava fora da disputa, era Hamilton e Massa. Os espanhóis parecia Espanha campeã mundial, cara. Porque queriam que o Hamilton se ferrasse. Exatamente. Né? Os caras se abraçavam lá. Os caras com raiva. Eles mais que os brasileiros. Mais que os brasileiros. O negócio estava com raiva, assim, porque você via saindo fumaça da orelha deles, assim, de tanta raiva que eles estavam. E aí, quando aparece o Glock, assim, e acontece aquilo tudo lá, obviamente o Glock não teve culpa nenhuma, né? Os brasileiros lamentam, ficam tristes, né? Porque você imagina, aquela coisa, a gente tem a isenção jornalística, mas ver um brasileiro campeão do mundo em casa é uma coisa todo mundo, para todo mundo, tudo mais. Tem aquela lamentada, e os espanhóis estavam com a mão na cabeça, assim, parecia que estava acabando o mundo, e nem tinha piloto espanhol na briga. Assim, então é mais ou menos isso que Você tinha que estar lá na sala de imprensa nessa hora. Eu estava lá embaixo. Você estava lá embaixo. Cara, boas histórias aqui. A gente fugiu um pouquinho do roteiro, Carlão. Mas eu vou defender o meu peixe. Eu acho que a Mercedes é mais importante por causa do Verstappen no mercado de pilotos para o futuro da Fórmula 1. 2026, tá logo ali. Mudança de regra. A Mercedes ressurgir vai causar um bololô que pode acabar pegando mal pro próprio Russell. Mas o meu foco principal é o Max Verstappen. E o Toto Wolff é aquele lobo, desculpa o trocadilho, né? Que tá sempre ali. Ele sabe, ele tá ali. Ele tá aqui. Você vê que hoje em dia ele aparece a câmera, ele tá quietinho, vendo a corrida, assim, né? Ele não tá... Na dobradinha, na corrida da desclassificação do Russell, ele fez uma dobradinha quieto ali. Parece britânico, né? Quando, na verdade, eu acho que ele tá ali na... A gente não tá lá para saber, mas o comportamento dele sempre foi muito para as câmeras e tudo mais. Ele tá muito quietinho. Entendeu? Então, não sei não. Vem coisa aí. Maravilha. Agora, já estamos na parte das menções honrosas, Felipe. Boa. Eu sei qual que é a sua e a gente vai trazer aqui esse episódio aqui, essa equipe americana com motor italiano e que vem surpreendendo. Na verdade, o Fred, até quando eu pontuei o negócio da Haas e tal, ele sublinhou a Haas. A minha menção honrosa até era o Hülkenberg, mas é verdade, a Haas merece. O Hülkenberg só está fazendo o que está fazendo também porque o carro é bom. Mas se a gente comparar ao Magnussen, que eu respeito, hein? Mas eu acho que o Hülkenberg é uma história, cara, porque ele teve aquela saída estranha. Estranha não, que por muita gente, beleza. O cara que já deu o que tinha que dar, né? XGPs sem chegar ao pódio e tal. E eu sempre achei o Hülkenberg bom. A expectativa era uma desculpa te interromper, mas é uma coisa que sempre me incomoda quando se fala do Hülkenberg. Nunca subiu ao pódio, mas quantas vezes ele teve um carro realmente para brigar por um pódio? É isso. Não numa circunstância de chuva, etc. Teve até uma na Alemanha, 2019, que ele estava em terceiro. Mas aí foi chuva, não foi porque da Force India no GP do Brasil. Mas assim, quantas vezes ele teve o carro para brigar? Então, e o que me incomoda na história do Hülkenberg, eu me lembro bem quando ele chega à Fórmula 1, bem na Fórmula 2, acho que na época até ainda era GP2, mas enfim, Fórmula 2, chega na Fórmula 1, ele é campeão da GP2. Ele é companheiro do Barrichello, campeão da 1GP também, e quando ele chega com aquele status de só que é no fim do ano, e o ano de novato dele foi um ano criticado. Esperavam mais. Tanto que ele perde titularidade. Veio o Maldonado. E o Rubinho foi bem superior a ele, não? Bem superior. E aquele ano foi até bom pro Rubinho, porque assim, o Rubinho já veterano, cravando uma promessa. O que aconteceu com o Hülkenberg, que eu acho, ele chegou à Fórmula 1 com esse status de tá aí um cara que pode ser o novo campeão mundial da Alemanha. E isso não aconteceu. Só que daí, para ir pro outro lado também, não, ele é muito bom, entendeu? Então, eu acho que a história dele esse ano é muito bonita, assim, muito bonita mesmo, de um cara que... ele fez 2 sextos, se não foram seguidos, foram... Foi Áustria e Inglaterra. Isso. Áustria e Inglaterra. 6 seguidos, cara, com Haas. Então E não foi só isso, pontuando, indo pra Q3 direto. Então eu acho uma grande história. Minha menção honrosa é a surpreendente retomada aí de Hülkenberg. No pódio ele não chegou, mas no Q3 e nos pontos tá lá sempre. E com a Haas, se ele fizer um pódio, porra, você tem que dar 5 aí é o turning point lá que você fala. É isso, é o ponto da virada. Posso fazer uma provocação? Sempre. Provoque. Com o novo chefe esse ano aqui da Haas, será que o Gunther Steiner era uma grande enganação? Ou
apenas um personagem para o Drive to Survive? Olha, eu não diria que é uma grande enganação, até porque o Gunther Steiner, ele para quem não se lembra, ele era um cara integrante da Jaguar, que continuou na equipe quando virou Red Bull. Quando na Red Bull era tudo mato ainda, tava lá. Era a equipe que era bem vista por todos no paddock pelas festas que proporcionavam. Mas, assim, e era um quadro técnico da Red Bull. Exatamente. Né? Ele estava na parte técnica da Red Bull no começo, Sim. ajudou na equipe da Fernando. Aí quando chegou o Adrian Newey, ele estava lá ainda. Depois ele até... Pouca gente sabe disso, né? Né? Quando ele foi para NASCAR. Não. E não só isso. O banco da Stock Car, ele que projetou. Cara, isso eu não sabia. Quando o Gustavo Sonneman faleceu, que fizeram o banco e tal, ele estava lá no projeto. Inclusive, a gente, no Linha de Chegada lá do Sport TV, a gente entrevistou o Gunther Steiner em Curitiba. Jura? Pô, que legal essa história, cara. Conta pra gente, que história é? Não, o Sonneman falece. Em 2011, né? Sim. Um cara muito querido, fiquei muito mal quando ele faleceu. Até na sexta-feira eu encontrei ele em Interlagos e falei, pô, e aí? Quando você tava na estoque principal, veio pra Light, ele brincou assim, né? Que era Copa Montana na época, ele brincou assim, não, aqui eu tô bem, que ninguém me enche o saco, tava brincando assim. 2 dias depois ele faleceu, né? Aquela coisa, aquele acidente lá. E eles chegaram à conclusão que precisava ter uma proteção no banco, né? Do carro da estoque. E o Gunther Steiner estava nesse processo aí. Italiano, todo mundo acha que ele é alemão, não, ele é italiano. Que é do Tirol. Exatamente. E a gente entrevistou ele lá, super gente boa e tudo mais. Mas enfim, falando sobre ele na Haas especificamente, eu não diria que é só a troca dele, a saída dele, a entrada do Ayao Komatsu. Na verdade, se a gente olhar, a Haas teve a adição de outros integrantes na área técnica ali, que estão mais por trás das câmeras, assim. Então não foi só a saída dele. Houve uma reestruturação do corpo técnico. Se foi vamos dizer, teve as digitais do Ayao Komatsu e o Gunther Steiner não estava nessa situação, a gente não sabe. Mas acho que as coisas caminham paralelamente ali. A Haas não foi só saiu o Gunther, entrou o Ayao Komatsu. Não, teve a gente sabe que tem profissionais que entraram ali também. E dá a impressão também que seria uma equipe que estava ali pronta para se alguém quisesse comprá-la. Estava ali à espera, né? Até a própria Andretti. Quantas pessoas não falaram, pô, Andretti, já que você está querendo entrar na Fórmula 1... A bola da vez agora é a Alpine. Compra a Haas, que está tudo certo. Um americano entra no lugar do outro. Então... Que muito se falou que o Gene Haas estava querendo repassar o negócio aí, né? Sim, na época. Sim. Mas sobre o Steiner é importante lembrar, né? Quando a equipe chega, ele faz toda a estruturação, tem primeiros anos competitivos ali, e ele também é tido como grande responsável pelo não fechamento da equipe na pandemia. Então, é um cara que é importantíssimo para a história da escuderia além do personagem norte-americana. Além do personagem da Netflix, ali do Drive to Survive. E trabalhou na NASCAR, né? E também tem uma coisa, quando alguém aparece demais, incomoda. Todos os setores. Eu diria que ele também deve ter incomodado algumas pessoas também. Senhores, eu acho que todos os assuntos aqui basicamente já foram... por mais que sejam... algumas foram menções honrosas, mas acabou batendo um com o outro. O que você fala, Felipe? Se encerrou esse ponto, eu tenho uma curiosidade pro Fred. Manda bala. Que tem a ver com a sua abertura do programa. A voz da consciência da TV Bandeirantes. Por favor. Isso eu acho muito interessante. E não é uma pergunta para extrair algum bastidor ruim. Não. Piloto de Fórmula 1 tem a relação rádio-engenheiro. Cada piloto tem uma particularidade. Tem piloto que gosta que fala menos. Tem piloto que precisa de mais informação. Se você conseguir, repito, do jeito positivo. A pergunta não é para tirar nenhuma... tal cara, meu Deus. Não. Eu imagino que você fale mais com o Sérgio Maurício como narrador, mas primeiro, em loco, você chega a falar com a Mariana ou a Mariana é o também. Jaime lá? Não, também falo com ela. Tá. Como que é o estilo de cada um? Sabe, o estilo de comunicação no ponto, porque isso é muito particular. Eu falo porque eu trabalho em TV e eu e a Marcela, a gente é diferente. O nosso diretor fala com um de um jeito, fala com o outro do outro. Sim, mas é assim mesmo. Então é isso que eu queria saber. Cada um tem sua característica. Por exemplo, a Mariana... ela gosta que a mensagem chegue mais explicadinha por texto, no WhatsApp, do que falar no ouvido dela. Porque a Mariana, durante a corrida, ela fica no cercadinho. Naquele cercadinho tem uma televisão lá que ela assiste a corrida e ela faz as intervenções dela. E quando chega alguém, aí ela fala. Mas ela prefere
que se tem alguma informação importante, e aquela coisa, o público é muito difícil, alguma coisa passa sempre. Não dá 100% para ver tudo que acontece o tempo todo. Então, tem coisas que a Mariana está lá, não consegue pescar, e vice-versa. Tem coisas que ela vê lá que eu não sei daqui. Então, a gente se ajuda nesse sentido, né? Durante a transmissão. Então, às vezes, ela prefere que eu passe alguma coisa escrita, né? E aí eu falo, ó, Mari, mandei um WhatsApp para você. Legal. E assim, muita gente imagina em casa que todo mundo que está na transmissão, inclusive a Mariana Becker, que está em loco, tem câmeras alternativas que o público não vê. Não, ela está vendo aquilo que todo mundo vendo. Exatamente o que você está vendo em casa. Exatamente o que a gente está vendo em casa. Tendo que fazer 200 mil coisas além de ver. E outra coisa, o narrador e os comentaristas, eles têm também a mesma coisa. É um monitor com a imagem que está indo lá. Então, o máximo que tem é uma cronometragem diferenciada em relação ao que se vê em casa, né? Aquelas da sala de imprensa, que também não é muita coisa. Não é nem aquela não. Só Interlagos, né? Que a gente tem uma cabine, né? Mas nem aquilo tem, não? Nem aquilo tem, né? A gente tem um outro servidor que tem um tipo de informação que não tem normalmente, né? Então, e aquela coisa, o narrador, os comentaristas, eles estão de olho na tela. Eles têm que ver o que está na tela. E assim, é humanamente impossível você falar tudo o que acontece. Por exemplo, teve um amigo nosso que no Grande Prêmio da Austrália, quando o Verstappen teve o problema dele, ele está em casa, ele conseguiu enxergar que estava uma pequena fumacinha já quando o Verstappen é ultrapassado pelo Carlos Sainz, né? É uma coisa que, às vezes, o narrador tá lá, né? Claro. O comentarista também está vendo, e às vezes não consegue ver, porque você está tão focado na corrida, e eu também não consegui ver. Depois vendo o VT, separando frame a frame, pois tinha uma fumacinha aqui. Então, por exemplo, na minha posição, eu tenho uma que a gente chama de régua, né, que são várias posições de comunicação, com 8 pessoas. Então eu ouço em um ouvido só, porque o fone lá nos controles ele tem um fone só. Sim. Só de um lado, porque do outro você tem que ouvir as pessoas que estão dentro do controle. Então, são os 3, a Mariana, o Jaime Brito, tinha a Juliane Serrazoli no ano passado, não tem mais. Jange? O Jange não. O coordenador de transmissão do lado, que cuida da parte coisa, o mestre, o geral, né, para questão de caiu alguma coisa, ter que avisar. Enfim, são muitas pessoas ao mesmo tempo, tendo que ouvir. E numa tela a cronometragem, na outra a rede social, porque as equipes elas fazem, quebrou não sei o que no carro. Tá, a câmera da Mariana e a imagem que está indo no ar. São muitas coisas que tem que ver. E aí, o que eu tento fazer na maior parte do tempo é filtrar o que tem de informações para tentar passar. E nem tudo adianta você falar. O Yuki Tsunoda entrou no box para fazer um pneu. Não adianta falar isso. Atrapalha, né? Atrapalha. Então, mas assim, eu falo mais com o Sérgio, porque ele está olhando na tela. Tem uma coisa de cronometragem que aparece que é humanamente impossível ver. E o Sérgio, que eu tenho um carinho muito grande, trabalha comigo há mais de 10 anos, desde o Sport TV, é um cara que segue muito, assim, quando tá acontecendo isso. Ele vai lá e ele tem preferência, assim, de horas, timing melhor para falar? É uma coisa que a gente vai se moldando. Porque eu sei que em determinado momento eu não tenho que entrar, em determinado momento eu tenho que entrar para falar uma informação, em determinado momento eu tenho que entrar para passar alguma coisa porque a corrida está meio morta. Enfim, a gente tem que ter esse filtro para saber o momento de entrar. Por exemplo, o Reginaldo já é um cara mais de estatística, de história. Tem coisas que ele fala, que ele já tem anotado. Tem coisas que eu pesco na hora. Falou, isso aqui não aconteceu desde 2012. Sim. Ou então, vitória 60 do Verstappen. Coisa que a gente não, na hora, passa para ele. Aí tem alguma coisa de rádio que até o Max ou o Felipe às vezes não conseguem pegar, porque também não sai bem na transmissão. Eu vou lá, recupero, passo para ele. Então tem que ter um filtro para saber exatamente o que passar no momento que tem que passar.
E é uma coisa muito delicada, porque você pode comprometer todo um processo. E aquela coisa, transmissão de TV é uma coisa muito difícil. Você chega no final da... Você está exausto. Eu estou exausto mentalmente, porque é muita coisa para... Isso quando não dá bandeira vermelha, atrasa, chuva... Cara, mas isso é uma outra coisa, porque a gente tem que passar outro tipo de informações, mexe na grade e etc. Mas assim, é até um momento, vamos dizer, entre aspas, bom, porque aí eles conseguem... ter um momento de respiro e eles tocarem de um jeito que dá. Por exemplo, transmissão de treino livre é totalmente diferente de transmissão de classificação, que é totalmente diferente de transmissão de corrida. Treino livre é uma coisa que naturalmente ela é mais papeada, porque você não vai falar, lá vem... lá vem Verstappen! Vai fazer a pulma mais rápido! Não, lá vem o Valtteri Bottas, agora vai. Ele vai. Simulação de long run maravilhosa. Sabe? 3 segundos acima do tempo. Naturalmente. Pneu macio é o melhor para o domínio. Sabe? Não dá. E você também está enganando o público, sabe? Sim. Agora, classificação já é outro tipo de transmissão e corrida mais ainda. Então, a gente tenta fazer o melhor possível, sabe? Sempre tenta a gente é muito unido nesse sentido. A gente sempre tá junto, tá tomando café, almoçando, enfim, a gente tem uma relação muito bacana fora do ar também e assim, graças a Deus a maioria do feedback que a gente recebe é legal, assim. Tem outros nem tanto, mas é do jogo também. Claro. Se a gente for ver o que as redes sociais falam, nós estamos não sai de casa. Já aqui embaixo na área de comentários vai ter muita gente, ótimo papo, eu não gostei desse cara, tem do jogo. Vida, tanto que não seja ofensivo, cara. Exato, com respeito tá tudo certo. A gente acabou de falar da Fórmula 1 aqui, o programa, no nosso podcast, falando bastante de Fórmula 1, mas tem uma outra novidade que em breve você vai perceber. Durante toda a semana a gente vai falar bastante, porque agora chegou a hora de a gente falar da maior e mais importante categoria do automobilismo brasileiro. Chegou a hora de acelerar no momento Stock Car. Este é o momento Stock Car, rumo ao GP Toninho da Mata, Carlos Costa, por conta da grande importância da família da Mata ao nosso automobilismo. A Stock Car terá essa homenagem, né, do pai do Cristiano da Mata, mas também do vencedor dos 500 quilômetros de Belo Horizonte. Eu estou sabendo que o senhor vai para BH também fazer a cobertura, né? Vamos lá. Eu, Thiago Fagnani, repórter. Vamos ter equipe completa lá. Primeira vez que não bate com a Fórmula 1 também nesse ano, né? Interlagos a gente tenta dar um jeito sempre de ir, né? Porque estamos aqui em São Paulo. Mas eu brinco muito com o Giulianelli. Pô, agora você marcou uma corrida no coisa, a gente vai, né? Mas eu sei que é muito difícil conseguir encontrar data, né? Até porque a Fórmula 1 está com 24 corridas no Além ano. disso, mas é a própria questão do autódromo no Brasil, né? É muito difícil você conseguir equacionar tudo isso. Piloto que corre fora e tem que conciliar a agenda. É uma tarefa hercúlea. Eu brinco muito com o Giulianelli, um cara muito querido, né? CEO da Stock Car, CEO da Stock Car, né? Mas pelo menos essa não está batendo, a gente vai lá. Maravilha. As expectativas para essa corrida em Belo Horizonte ao redor do circuito de rua é totalmente imprevisível, né? Porque é uma pista que ninguém conhece, né? Vai ser divertido. Circuito de rua que a qualquer momento o cara pode pregar na parede e é aquela coisa, né? Tem lastro de sucesso para os líderes, a gente não sabe quanto que isso vai pesar no circuito de rua, como é que os carros vão se comportar. E é um traçado que você tem cotovelo, você tem uma curva de alta... Você tem curva de 90 graus, eu acho que vai ser bem interessante. Vai ser bem legal. E você, obviamente, acompanha aqui ao vivo na Motorsport TV Brasil, também na Band, na tela da Band. Então, aqui a gente vai dividir aqui a audiência. Isso. Carlos Costa estará na Motorsport TV em inglês. E fique ligado, sábado o quali acontece às 10h35 da manhã. No sábado ainda a corrida sprint às 3 da tarde. E no domingo a corrida principal a partir da 1 da tarde. Eu quero agradecer a presença aqui mais uma vez do Fred Sabino. Tem que vir mais vezes o grande Sabino, hein, meu? A gente tenta trazê-lo aqui, mas realmente a gente sabe como que é a rotina ali, além da própria... Você também, além do trabalho na Fórmula 1, num fim de semana, você também tem participação em alguns programas ali também, né? A gente tem o Bandeirada, que é o programa de rádio com a apresentação do Reginaldo Leme e a minha também. E eu faço a produção do programa também, então é puxado. E não é só chegar lá e falar. Não é só chegar e falar. E tem também agora toda a corrida, pós-corrida, né? Tem o Cola no Grid, lá no Bandplay, no band.com.br, que eu apresento sempre com
algum integrante da nossa equipe, algum convidado, produtor de conteúdo. Normalmente a gente gosta de dar esse espaço também para essa galera que está surgindo, para sempre ter essa troca, esse feedback, e tem sido muito bacana. Perfeito. Multitarefas. Multitarefas. Eu falo multiuso, não. Multitarefas, Carlão. Obrigado por me salvar mais uma vez. Grande Ferretti Sabino. Quero agradecer também ao Felipe Mota. Valeu. Apresentador dos canais ESPN aqui mais uma vez. E também ao Carlos Costa, que você tem que aguentar ele aqui toda semana comigo. Não, tô brincando, Carlão. Você acabou de me salvar. É isso. O podcast motorsport.com fica por aqui. Eu espero vocês mais uma vez na próxima semana. Um grande abraço e tchau, tchau.